Eu tenho observado que às vezes muitos dos pais me perguntam ou comentam que os filhos passam a maior parte do tempo com os celulares nas mãos ou dentro do quarto, em frente a um computador. E aí eu pergunto para eles se o uso que eles têm feito do celular tem sido muito constante. E eu falo com eles que a gente tem que observar 11 características que são primordiais para a gente detectar se o filho está tendo algum problema ou já criou uma dependência em relação ao celular, ao computador. Então, a primeira coisa que eu pergunto aos pais é se o filho passa a maior parte do tempo no quarto com um celular ou um computador. Às vezes tem filhos que passam com um celular ligado, o computador ligado e a televisão ligada. Isso é um sinal que a gente tem que observar. O outro ponto importante é com relação ao sono. Será que o indivíduo está passando a maior parte do tempo acordado, não tendo um sono aproveitoso, ou dorme muito tarde e acorda muito cedo para as suas atividades, escola, trabalho? Geralmente, um dependente de um celular, de uma tecnologia, passa muito tempo da noite, principalmente na madrugada, usando os aparelhos. Outro ponto importante, eles geralmente sempre estão dizendo para os pais: ó, só mais um minutinho. Esse só mais um minutinho não tem fim, é sempre esse minutinho, vai em 1 hora, 2, e sempre estão dizendo só mais um minutinho. Esse é um sinal também. O outro sinal é que eles não têm muitos amigos reais, eles têm muitos amigos virtuais. E com isso eles deixam de sair com os amigos ou vão perdendo a conexão com os amigos reais e vão se ligando muito mais aos amigos virtuais. Já tive paciente aqui que falou que tinha um monte de amigo, mas se sentia sozinho. Era uma coisa incoerente. Como que eu tenho muitos amigos, mas eu me sinto sozinho? Mas é em função à questão da tecnologia. Eu tenho amigos virtuais. Outro ponto importante é que os pais têm que observar que às vezes os filhos estão ganhando peso ou perdendo peso. Como que seria isso? Bom, ganhando peso, geralmente eles levam um prato ou levam tudo para dentro do quarto e comem compulsivamente. E como eles comem compulsivamente diante de uma tela e não fazem atividade física nenhuma, acabam ganhando peso. Outros é exatamente o contrário, deixam de comer para estar jogando e com isso acabam emagrecendo. Então é um sinal também muito importante se há uma dependência. Outro ponto importante é que quando tiram o celular deles, eles ficam extremamente irritados. Ou seja, eles xingam, berram, quebram, às vezes a violência é grande, porque tiraram o celular deles. Eles não conseguem ficar sem o celular. O tempo todo estão conectados. Outro ponto muito grande é a constância de checagem de mensagem. Eles estão o tempo todo chegando, observando no WhatsApp, se tem uma mensagem, se lá no Instagram tem uma mensagem, e eles têm que responder aquela mensagem instantaneamente. E quando não chega uma mensagem rápida, eles mandam uma pergunta e não respondem rapidamente, eles ficam extremamente ansiosos. Então eles têm essa necessidade de estar conectado e responder o máximo possível, na maior rapidez, a todo mundo. Esse também é um dos sintomas. Outro ponto é que acabam achando a vida muito chata sem internet. Tanto que, às vezes, eles estão em algum lugar
por exemplo, se estão num restaurante com a família, aquilo passa a ser um tédio. Se estão passeando num sítio ou algum lugar ar livre, acha aquilo um tédio. E imediatamente eles podem estar até mesmo num jantar, num restaurante com a família, ou a família toda também está conectada, está todo mundo no seu celular. Então acaba fazendo com que eles acham tudo muito chato. Outro ponto importante é que quando estão conectados, ou um garoto está lá jogando e é interrompido, imediatamente eles agem com uma violência muito grande, brigam, xingam e acabam discutindo e acabam até mesmo numa situação difícil com a própria família. Outro ponto importante é que às vezes eles saem e quando chegam em algum lugar, a primeira coisa que eles perguntam é sobre a senha do Wi-Fi. Então, se seu filho ou se as pessoas à sua volta têm essas características ou têm esse tipo de comportamento com tais características, é um sinal para ficar alerta. É um sinal para às vezes até mesmo procurarem uma ajuda.